Olá, tudo bom? Como você está? Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão da Palavra de Deus aqui no nosso canal A Esperança é Jesus. O nosso tema de hoje, ele está baseado em Hebreus capítulo 12, verso 2. Queridos, o texto bíblico diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. É impressionante como o apóstolo São Paulo, ou alguns acreditam que foi o apóstolo São Paulo, outros acreditam que não. Então, diramos assim, o autor de Hebreus. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele menciona ali, ele faz ali a galeria dos heróis da fé, desde de Abel até os demais. Então, é mencionado ali os patriarcas, os profetas, é mencionado várias pessoas ali que foram pessoas de fé, pessoas que fizeram a diferença em seu tempo, pessoas que fizeram a diferença entre os seus contemporâneos. E então, depois dele mencionar ali a galeria dos heróis da fé, no capítulo 12, verso 1 de Hebreus, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Bem, o apóstolo se esperava que fosse de se esperar que ele pudesse mencionar, que fosse indicar, que fosse olhado firmemente para algum dos heróis da fé. Mas em vez dele mencionar isto, ele no verso 2 do capítulo 12, ele menciona que os seus ouvintes ou os seus leitores, eles deveriam olhar não para nenhum dos heróis da fé, mas olhar firmemente para Cristo Jesus. Para o apóstolo, Cristo era o centro, Cristo era o originador e o mantenedor da fé. Ele era o início da fé e o fim da fé, ele era o autor da fé. Por isso ele diz, olhando firmemente para Cristo como autor e consumador da fé. Bem, você tem olhado para o seu próximo, você tem olhado para alguém que você exige dele algo que, quem sabe, nem você mesmo tem para oferecer? Isso não é justo. O autor de Hebreus, ele chama a atenção de cada um de seus contemporâneos e também para mim e para você também, para nós olharmos firmemente para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé. Uma certa ocasião, Jesus estava andando por sobre o mar, quando os discípulos, numa grande madrugada, estava o mar agitado. E em alta madrugada, o mar agitado pelo vento, a ponto deles então naufragarem. E Jesus então ele vem andando por sobre as águas, e quando ele está vindo sobre as águas, eles se espantam. É um fantasma, eles não reconhecem Jesus. Jesus diz, não temas, sou eu. E aí Pedro então diz assim, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro começou a andar, desceu do barco e começou a andar, olhando para Cristo. E o texto declara que Pedro então começa olhando, reparando na força do vento, nas suas laterais. Ele desvia o olhar de Jesus. Claro, para ele olhar para o mar agitado pelo vento, ou a fúria do vento,